Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro Desperte e Seja Feliz, hoje com o capítulo 20, o médico interno. Um capítulo muito importante como proposta para a felicidade, no qual Joana vai falar 3 aspectos muito importantes, né, para a conquista da felicidade, que ela vai relacionar a questão da imagem de Deus para nós, de como nós nos relacionamos com a imagem de Deus, esse mistério que é Deus para nós. Ela vai falar dessa dia de saúde e doença, né? Trazendo aspectos como porque as doenças kármicas e as doenças decorrentes do nosso livre-arbítrio, né? Que nós mesmos construímos para nós, não que as kármicas não sejam, mas ela vem trazer doenças na existência atual, que não estão vinculadas a um passado kármico, que é uma imposição da lei divina, mas que poderiam ser plenamente evitadas em razão da nossa desorganização afetiva e mental. Ela vem falar de uma educação pelo amor, né, que vai organizar essa mente, vai organizar o afeto, e que vai gerar saúde, conexão com Deus a partir de uma outra imagem divina. E por fim ela vai falar, né, da ativação de uma função psicológica, ela chamou, que ela organiza essa função psicológica no capítulo, a partir da imagem do médico, né? Ela fala que existe um médico no corpo, a comando do espírito, e que uma das formas de ativar, né, essa função psicológica, de utilizar, tem como canal a própria prece em si, né? Pode realizar esse processo como vários outros. Esse é um resumo geral do capítulo, e gostaria de iniciar, né, o raciocínio que ela traz. Peguei alguns pontos do capítulo para que a gente pudesse pensar junto, nós pudéssemos pensar juntos. Eu queria começar falando a respeito, né, depois desse panorama geral do capítulo, a respeito de Deus, né? Ela diz que nós temos 2 formas de nos relacionar com Deus. Uma que vai refletir uma sombra desadaptada, né, no qual ela está muito ligada às experiências ancestrais, sociohistóricas, né, onde nós construímos um Deus, muitas vezes até sádico, né, um Deus punitivo, um Deus que caprichoso, né, um Deus que vem trazer para a gente, diante da nossa ignorância espiritual, sofrimentos muitas vezes incompatíveis com a personalidade de um Deus de amor. Quando ela traz essa imagem, ela fala que é um condicionamento, ou um processo que nós introjetamos ao longo de outras existências, e que é incompatível com a realidade da imagem mais próxima do que seria Deus. Porque ela fala que é contraditório desenhar Deus assim, ou fantasiar um Deus assim, porque seria uma imagem bastante oposta à realidade de um Deus de amor. Ela vai dizer que existe um psiquismo, uma psique divina, né? Que se pudéssemos fazer uma comparação, Deus seria uma realidade psíquica, né? Que possui uma mente e uma consciência, né? Que ela chama, muitas vezes ela dá um nome de consciência cósmica, né? Então você tem a psique divina, né? Que seria um atributo desse ser divino. Dentro dessa psique teriam as funções divinas que ela traz, né, uma maneira que ela organiza isso, que é a mente divina e a consciência divina, que muitas vezes ela chama de consciência cósmica. E que esse psiquismo, essa mente, essa consciência, elas são a expressão pura do amor, né, do amor no que ele tem de mais cósmico e pleno no universo e que ainda é desconhecido para nós. Dentro dessa lógica, ela até coloca no capítulo que é muito contraditório, né, para nós imaginar essa consciência, essa psique divina, como uma psique que pune, sendo que ela criou seres, né, que são, de alguma forma, quase crianças espirituais, são crianças espirituais ignorantes de uma realidade, e que usa esse recurso quase como um prazer perverso para punir essas criaturas. Ela diz que em nenhum momento Deus age dessa forma, né? Que o psiquismo divino, como ele é pautado todo no amor,
ele preza pelo processo de educação das crianças espirituais que ainda nós somos, né? Então, ela desmantela essa fantasia que nada mais é do que uma projeção do inconsciente coletivo, né? Uma projeção da nossa realidade psicológica, que se relaciona com Deus a partir de um temor, né? A partir de um medo, e a partir dessa relação de punição que vai desenhar a realidade de Deus. Ela diz que isso afeta profundamente o nosso psiquismo, porque isso gera doença, né? Tanto no nível psicológico quanto no nível físico. Ela diz que esse Deus de amor, ele desencadeia através das leis organizadas por ele, né, através dessa psique divina, que tem uma mente, que tem uma consciência que é cósmica, né, ela vai desencadear, através das leis, né, processos educacionais que refletem esse amor, né, que esse Deus Pater Mater tem pelos seus filhos, né? E dentro desse aspecto, de início, ele vai colocar essas leis que regem a natureza também dentro da psique, para que elas possam desencadear processos educacionais a nós que são bem diferentes de um processo de punição, né? De punição no sentido perverso, quase como um prazer desse Deus em escolher seres que ele mesmo criou, para que ele pudesse punir, tornando a vida de uns mais leves ou a vida de outros mais pesadas, né? Dentro dessa realidade, ela diz que Deus não age a partir dessa lógica, né? Que na realidade os processos de organização do desenvolvimento, ou seja, da evolução, né, do desenvolvimento e da evolução, se dá por acerto e erro, saúde e doença. E que dentro dessas díades, a criatura humana experimenta-se a si mesmo, entregando-se à realidade do desenvolvimento e da evolução espiritual, à medida que ele vai atritando com as leis universais e conhecendo essa psique divina que vai organizar a natureza lá fora e a natureza interior. Dentro dessa realidade, as leis vão desenhando, à medida que a biologia afrouxa, né, no nível instintivo, e vai acontecer no nível humano, né, hominal, até mesmo ainda no indivíduo animal, né, que ainda está num processo de despertar da consciência, esse afrouxamento vai desencadear os processos de educação entre esses polos, saúde e doença, né, entre essa queda e recomeço, entre essas díades, gerando um processo educacional pautado no amor. Isso é diferente de uma relação de poder, né, porque ficaria muito... Tem uma meta, né? Essas díades, elas têm uma meta, e a meta é ensinar o indivíduo a sua realidade de amor, a sua realidade divina. Quando eu faço uma punição, simplesmente por um meu desfastio, através de um processo que é perverso, que às vezes é contraditório, que é apaixonado, não tem como objetivo, muitas vezes, desencadear o amor dentro da alma que sofre a punição, o que a educação quer gerar. Ela tem como finalidade isso. A finalidade do processo educacional divino é o amor. À medida que eu vejo Deus a partir de um ser punitivo, de uma entidade que pune, simplesmente porque é um poder que ela pode realizar sobre nós, isso gera muito mais revolta, isso viola muito mais a lei de justiça desenhada por esse próprio Deus do que um processo educacional. À medida que aí o sofrimento perde em sentido, tornando-se um sofrimento neurótico. À medida que o indivíduo se relaciona com Deus a partir de uma lógica de amor, ele percebe que as experiências da vida são experiências energéticas que ele precisa refletir para não reincidir nos processos de sofrimento que o indivíduo mergulhou e, ao mesmo tempo, equalizar, amplificar e catalisar os processos de amor que ele precisa desenvolver também por essa experiência de acerto e erro, entendendo que essas energias vão se expressar todo o tempo dentro da criatura humana. Então, dentro disso, ela abre em dois tipos de sofrimento. O sofrimento kármico, que decorre da nossa ignorância da lei e que traslada de uma encarnação e outra, que vem ter os seus efeitos na encarnação seguinte, gerando sofrimento, né? Esse não tem como evitar, porque são resgates, eles podem ser suavizados, mas não há como serem retirados, mas podem ser suavizados, porque são imposições das leis cósmicas universais. E tem o que é mais afeto, né, que é a proposta do livro Desperte e Seja Feliz, que ela vem dizer que
parte da nossa vida é feita por essas imposições da lei, que são os processos educacionais, mas parte não é. Ela vai dizer que muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes da nossa desorganização de pensamento e afetiva, e que se nós nos dedicássemos ao desenvolvimento dessas funções psicológicas, do afeto e do pensamento, caminhando na direção do amor, organizando o nosso livre-arbítrio desorganizado nessas duas funções, realizando uma autoeducação para o amor, ela diz que muitos dos sofrimentos nossos seriam evitados porque ativariam conteúdos divinos existentes no corpo e na alma, que gerariam não só uma saúde psicológica, mas também uma saúde física, nos direcionando ao despertar da felicidade, tornando-se verdadeiros fatores motivacionais. E o que ela coloca como um dos fatores primordiais para o desencadear dessas funções psicológicas equilibradas, né? Que não podem ser reprimidas, precisam ser integradas, aceitas como processo de sombra da nossa realidade interior, e que a partir desse lugar precisam ser integrados para que o indivíduo, se auto-amando a partir das suas quedas, ele desenvolva o amor a si mesmo e, consequentemente, o amor ao próximo. Ela vem dizer que no momento de fazer essa integração da sombra, existem recursos ativos, né, que nós precisamos exercer, desencadear dentro de nós, para ativar funções psicológicas que ainda são muito inconscientes para nós em termos de mente, né? Mente como uma função psíquica trazida pelo espiritismo, como uma sede de controle do espírito, das funções automáticas da estrutura psicossomática do espírito. Ela vem dizer que para que a gente comece a se apropriar desses processos, escapando do automatismo, existe um recurso que é fundamental que a gente pode estar utilizando, que ela fala que é a prece, né? A prece, ela vai se apropriar da mente de maneira ativa, suplantando os processos automáticos, gerando uma postura ativa da psique, no sentido de gerar estados induzidos de maneira ativa, não automáticos, que vão levar a criatura a um estado de saúde física e psicológica e, consequentemente, um despertar para a felicidade. Então, ela vai trazer aqui a prece como o amor em ação, né? Ela coloca na mensagem bem no início do capítulo, que eu gostaria até de ler essa pergunta, né? Ela vai colocar aqui, ó, a oração, ela falando da oração, é possuidora de recursos indefiníveis, né? Canalizados para aquele que a utiliza, ou seja, quando eu ativo esses recursos através do movimento da ação da oração, a oração, né? Eu vou me conectar com recursos indefiníveis que estão à minha disposição no cosmos. Isso quer dizer que abrir mão da oração é abrir mão da conexão com Deus, é abrir mão do amor divino. Aí ela vem dizer, exatamente, porque vincula, aí ela faz a pergunta, por que a oração possuidora de recursos indefiníveis, por que a oração é possuidora de recursos indefiníveis canalizados para aquele que a utiliza? Por que eu posso ver a oração dessa forma? Ela coloca essa pergunta. E logo, né, ela esclarece, exatamente porque vincula a criatura ao Criador, né? Ou seja, nós nos conectamos com o psiquismo divino através de ondas vibratórias de alto potencial organizador, gerador de saúde, concedendo àquele que ora as convenientes respostas aos apelos dirigidos. É a conexão com a mente de Deus, com a consciência cósmica universal, ativando o nosso médico interior. Ou seja, a proposta que ela traz em termos de oração dentro dessa realidade é que a oração, como uma conquista da consciência, né, um processo no nível da consciência, vai ser uma postura mental ativa que direciona todo o psiquismo a uma conexão com vibrações que vão elevar a vibração do espírito acima do reino mineral, vegetal e animal, e hominal, ou né, no nível humano, conduzindo aos níveis espirituais angélicos,
onde o indivíduo tem a oportunidade de ir na fonte onde ele não pode permanecer, bebe e volta para a vibração atual, até que esse movimento fique em definitivo dentro da realidade do anjo. Né? Então é fundamental. À medida que o indivíduo faz esse movimento para cima e para baixo, sendo que ele está se agitando nesse degrau de baixo, mas se movimenta para o degrau de cima através da oração, nesses momentos em que ele vai, bebe essa água e volta, ele está ensinando a mente, a estrutura afetiva e psicológica, puxando cada vez mais, subindo lentamente, como alguém que se ergue sobre uma montanha, até que chegue no topo e lá permaneça em definitivo com a visão ampla da vida. Então, a oração ela vai ativar recursos que suplantam a originalidade primitiva do espírito, elevando essa realidade a uma condição que vai ativar funções psicológicas já existentes nos níveis mais originais da natureza, mas que agora podem ficar sob o comando e o arbítrio, ao ponto dessas funções elas curarem não só a nós. Existe essa conquista, ela pode ser de tal natureza que em uma oração eu posso curar a mim mesmo, como curar a enfermidade de outros indivíduos cuja mente ainda está desorganizada, como fazia Jesus, através de um comando de voz, de uma oração, através da força da palavra, como ele atuava muitas vezes dentro dessa realidade. Então ela vai dizer que a prece é um canal catalisador de uma função psicológica que ela dá um nome de médico interno. Eu gostaria talvez mais de um termo mais próximo ao curador interno, mas ela escolheu a persona do médico, né, para trazer essa imagem. Deve ter um motivo que posteriormente a gente vai entender, mas eu, em termos de estudos, eu acharia mais adequado o curador interno, né, que é algo mais genérico, não vincula muito essa imagem do médico. Mas o médico, como ela trouxe, é também uma imagem organizadora, porque já está no nosso inconsciente, na nossa consciência. E pensar nesse médico talvez seja mais hipnótico para nós em termos de função psicológica. Então ela vai dizer que a prece é o amor em ação e que vai ativar essa função psicológica que é capaz de curar o corpo, né? Porque existe essa função no corpo e ela está sob o comando do espírito. E à medida que o indivíduo ora, ele vai eliminar 50% dos seus processos de sofrimento, porque parte deles são kármicos e parte dele decorre da desorganização emocional e mental. À medida que eu ativo, a partir da prece, essa realidade psicológica, eu estou já me liberando de uma série de sofrimentos que eu não precisava ter, mas acabo tendo pela minha imprevidência e o descuido com a minha realidade psicológica e física dentro dessa realidade. Então, vibrar no amor, diz ela, ativa esse médico interior, né? Essa função espiritual que existe em todos nós e que pode gerar curas indescritíveis para nós, para a nossa realidade espiritual. Isso nós temos visto nos iogues, nas pessoas de muita fé em outras religiões, no próprio espiritismo, através das cirurgias espirituais, né? Que nada mais são do que o quê? Uma realidade vibratória, onde espíritos de muito amor conseguem realizar uma transformação na matéria através dessa oração direcionada, né, que pode gerar curas que nós desconhecemos. Então, todos nós temos um potencial de autocura, né? No fundo, ela traz isso. E que nós não utilizamos esse potencial de autocura porque a nossa relação com Deus é uma relação masoquista, na qual, se Deus está me punindo, que ele que é mais poderoso que eu mereço voltar nesse lugar, esse discurso é inconsciente. E em razão disso, eu vou ficar aqui passivo, sendo punido diante dessa realidade, e não vou nem procurar ativar os potenciais de amor existentes na minha alma. Quando eu consigo suplantar essa realidade, ela fala, surge uma nova imagem de Deus. Um Deus de amor, que ele fala, os recursos estão dentro de ti, tu vai precisar movimentar esses recursos, e eu, no meu amor infinito, te dei esses recursos e instalei eles dentro da tua própria alma, para que tu possa entender a minha realidade de amor e a tua mesma através de um processo ativo, mais maduro, menos infantilizado, menos regredido, onde tu, através do teu esforço, vai ativar essa tua realidade interior, caminhando na direção do encontro consigo mesmo e na direção do encontro com Deus. Então, a relação com a imagem de Deus muda até a forma como nós vamos ativar esse médico interno. Se nós nos relacionamos com Deus a partir da imagem do Deus de amor, a chance de ativação do médico interno
se torna extraordinária. Se esse Deus, a imagem desse Deus é punitivo, um Deus que não perdoa, da autoculpa, da lamentação, da queixa, né, que nós estacionamos por se relacionar com esse Deus assim, que não perdoa, nós vamos acionar não o médico interno, mas um carrasco interno, né, que virá um tribunal, um verdadeiro tribunal interno, que irá nos penalizar, gerando doenças que o amor poderia facilmente evitar. Então, essa é uma lógica geral do capítulo que ela traz, trazendo a importância da oração e mostrando os potenciais curadores que carregamos na alma e que podemos a todo tempo, através da mente positiva, no amor, no otimismo, na esperança, no auto-perdão, na disciplina, no esforço, no sacrifício, ativar em nós, gerando curas e até evitando doenças que não necessariamente precisaríamos ter.